Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos os irmãos também que estão nos acompanhando. Quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. E eu digo aos irmãos que, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar ouvindo, como passamos esses dias ouvindo, aprendendo, absorvendo, esses momentos que é um tesouro para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem se desenvolver como pessoa, como ser humano, em primeiro lugar. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para parabenizar aqui nosso pastor presidente, irmã Paula, também toda a equipe, nosso mestre, pastor Abraão, irmã Meire, por estar engajado nesse projeto, que é um projeto fantástico, que é se debruçar para podermos aprender. É importante entendermos, irmãos, que nós estamos em um processo de aprendizagem. E tudo aquilo que nós ouvimos, nós absorvemos aí na média de 30%. Então é importante que tudo aquilo que você ouve, já foi ensinado aqui nesse altar, pelos nossos mestres, pelo nosso presidente, pelo pastor Abraão, é importante que nós anotemos isso, porque tudo aquilo que nós estamos recebendo, aqueles que estão em casa também, isso só vai ter eficácia, só vai surtir efeito na sua família, na sua vida, se você colocar isso em prática. Às vezes, as pessoas ouvem, mas depois vomitam aquilo que eles ouviram. Então isso precisa estar fazendo digestão, você precisa guardar e aplicar na sua vida como pessoa. Ouvimos a respeito de finanças, ouvimos sobre a questão da espiritualidade. Nosso pastor presidente trouxe com grande excelência, definindo o conceito da moral, e nós damos aqui continuidade a essa palavra. Eu queria me debruçar em Provérbios no capítulo 2 e versículo 11, falando sobre inteligência moral. Provérbios no capítulo 2 e o versículo de número 11. Provérbios 2 e 11, ele vai dizer: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Nós ouvimos aqui muitas das definições concernentes à moral, mas é importante entender, como já ouvimos, que a nossa transformação, ela nunca começa de fora para dentro. A nossa transformação, é por isso que nós estamos aqui, passando esses dias, tanto aqui presencial, quanto em casa, assistindo, acompanhando. E é preciso guardar que a transformação, ela vai começar de dentro para fora. Ou seja, existem alguns sentidos do nosso corpo que contribuem muito, porque quando nós falamos no quesito de moral, nós estamos falando de comportamento. Como é que nós nos comportamos? Como é que vai a sua moral? Como é que você se comporta para que alguém olhe para mim ou você e diz da seguinte maneira: aquela pessoa tem moral. Mas ela tem moral por quê? Ela tem moral porque ela desenvolveu um comportamento ético que lhe aprova. Sua conduta é aprovada, seu comportamento é aprovado,
E isso gerou o quê? Confiança naqueles que lhe estão ouvindo, que lhe estão assistindo. Então os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente e o nosso coração são elementos que precisam ser guardados, porque eles vão diretamente interferir naquilo que vai para dentro de você e vai fazer com que você tenha um comportamento, seja moralmente ou um comportamento imoral. Então, é preciso entender que a nossa transformação, ela começa de dentro para fora. É por isso que inteligência moral, definindo, como já foi falado aqui, ensinado, é a capacidade de compreender a nossa inteligência, a nossa faculdade mental, é a capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos, adaptar-se a novas situações que acontecem, quando se trata de inteligência. E quando nós falamos de moral, aprendemos que moral também é um conjunto de regras, costumes e forma de pensar de um grupo. E esse conjunto de regras e forma de pensar de um grupo é o que vai orientar o seu comportamento, o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, se eu pudesse definir inteligência moral e intelectual, eu iria te definir da seguinte maneira: é a capacidade mental para ter um padrão de comportamento. Guarde isso. Inteligência moral e intelectual é a capacidade, é ter a capacidade mental para ter um padrão de comportamento e conduta ética dentro da sociedade que vivemos. É por isso que Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 3, verso 7, quando ele diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Observe que isso é comportamento. Então, você ter inteligência moral e intelectual é ter essa capacidade para ter um padrão de comportamento, uma conduta ética dentro da sociedade. Moral e a ética são temas que são assuntos e temas que estão relacionados, andam juntos, porque se moral é o padrão de comportamento e ética fala de costumes e hábitos, princípios e valores que regem nossa vida, visando a exata conceituação do que é certo e errado. Então elas andam juntas. Se moral é um conjunto de regras e forma de pensar que orienta o comportamento humano, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que personalidade. E o que é personalidade, segundo a psicologia? Personalidade são os padrões característicos de pensar, sentir e agir. Então observe que quando alguém chega na igreja ou chega no trabalho e ele reage lá de maneira negativa, significa que a sua personalidade está comprometida de alguma maneira. Se é uma pessoa que construiu ao longo da sua vida, que moldou ou foi moldado os seus padrões de pensamentos, porque quando você fala de mente, estamos falando de intelecto, precisa ter formação, precisa ter razão. E se nós falamos de razão, de formação, isso leva tempo. Então a nossa personalidade, e é aquilo que eu quero trabalhar aqui essa noite, é falar que tudo aquilo que você é hoje foi transferido ao longo do processo da sua vida. Então às vezes a gente chega na igreja, vamos pastorear, vamos cuidar de pessoas, ou nós vamos para o trabalho, vamos liderar pessoas no trabalho, e você
observe que dependendo da situação, as pessoas têm uma reação boa ou negativa. E aí nós precisamos nos voltar para essa construção familiar. Como é que essa pessoa lá na casa dela ou dele foi construído? É onde nós trabalhamos o quesito da educação, que começa onde? Dentro de casa. É onde a personalidade é formada. Então, a personalidade, ela é transferida a nós de acordo com a formação que recebemos na infância. Assim, uma pessoa pode desenvolver sua personalidade de forma introvertida ou extrovertida. Então, da maneira que os seus pais lhe transferiram, então a personalidade, ela pode ser mudada, ela pode ser trabalhada para que o seu comportamento seja moral e não imoral. Uma pessoa, por exemplo, que vive num ambiente onde não tem regras, né? E ele às vezes se ingressa no mercado de trabalho, ele pensa que aquele ambiente que ele está chegando, tem aqui nosso pastor Abraão que lidou com isso, acha que pode ser da mesma maneira, não tem horário, não é? Chega atrasado. E por que isso acontece? E isso vem para dentro da igreja. E quando chega dentro da igreja, é preciso entender que o nosso comportamento, ele precisa ser crivado pela palavra de Deus. Você não pode aceitar ser a mesma pessoa, ainda que houve uma construção familiar negativa na sua história, na sua vida. Você não pode ser aquela pessoa dizendo, não, meu avô foi assim, minha avó foi assim, morreu assim, e eu vou viver assim, vou crescer dessa forma. Não, porque isso é imoral. Isso não vai te trazer sucesso, isso não vai lhe trazer benefício. Então a inteligência moral vai dizer a você e a mim que a nossa personalidade, ela precisa ser moldada para que o nosso comportamento seja um comportamento aprovado. Como tem sido o seu comportamento? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seja no trabalho, e é importante isso, porque às vezes nós espiritualizamos muito, e temos aqui profissionais, e nós lidamos com pessoas, e as pessoas atribuem, de repente, um mau comportamento, uma má reação, um mau hábito, né, Meire? Chega lá no trabalho, do jeito que quer fazer, do jeito dele, da forma dele, daquela maneira, ele peca no seu comportamento, e depois ele atribui o seu erro ao diabo. E o diabo não tem nada a ver com isso. Nós trazemos comportamentos lá de trás, dos nossos pais, dos avós, do ambiente que você vive. Porque só existe dois tipos de pessoas na sociedade, meus irmãos. Só dois. Os que influenciam e os que são influenciados. Então nós precisamos cuidar para que o nosso comportamento não seja influenciado. É isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 2. Transformai-vos. Transforme-se, mude o seu comportamento. Não ande no padrão do mundo, se molde no padrão da palavra de Deus. Então nós entendemos o conceito de conversão, o que é converter-se a Cristo, é mudar literalmente o seu comportamento. Porque um crente, ele não tem que ser apenas mergulhado nas águas, ele mergulha, ele é batizado, ele é imergido como um ato verdadeiro que ele se converteu. Ou seja, a sua personalidade, ela vai passar pelo processo de transformação. Infelizmente, nos deparamos ao longo do caminho com muitos cristãos que são insubmissos. E eu não digo só na igreja, eu digo na vida profissional, porque às vezes conversamos com profissionais
que reclamam, estava falando isso na terça-feira agora na igreja, pessoas que falam, olha, eu não quero contratar crente. E aí a gente pergunta, por quê, chefe? Fala assim, porque o comportamento dele chega atrasado, responde, bate boca no trabalho. E aí quando você vem para a inteligência moral, entendemos que o comportamento, a personalidade, ela deve ser restaurada, ela deve ser mudada. Então, a personalidade ela é transferida a nós de acordo com a nossa formação. Como tem sido a sua formação? Como é que você foi criado? Como é que foi construído a sua personalidade? Como é que você está hoje aqui? Hein? Como é que você tem vivido a sua vida? Então eu trago dizendo que o que está atrelado a isso, a termos uma vida moralmente aprovada. Eu coloquei aqui, falando sobre o temperamento que nós temos. Quais são os temperamentos que existem e que de repente você tem um deles? O temperamento, eles são 4. E eles estão atrelados a vivermos uma vida moralmente aprovada na sociedade ou uma vida reprovada. O teu temperamento, na sua personalidade, ela vai interferir no seu comportamento, na sua personalidade. São 4 os temperamentos. Primeiro é o sanguíneo. Já ouviu pessoas falar isso? São sanguíneas. O que é uma pessoa sanguínea? É impulsiva, é uma pessoa otimista. Segundo é o fleumático, é aquela pessoa sonhadora, pacífico, dócil. É o equilibrado, é o confiável, mas também às vezes é o mais lento, são mais indeciso. Está entrelaçado o temperamento na nossa personalidade, e ele às vezes pode interferir positivamente na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida como cristão, na nossa vida como obreiro. Esses temperamentos podem fazer com que nós tenhamos comportamentos ao longo da nossa vida. Sanguíneo. Pode tirar aqui? Pronto. Sanguíneo, fleumático, temperamento colérico, que é o explosivo, aquela pessoa ambiciosa, dominadora, é aquele determinado, é aquele hábil, mas também ele é o impaciente, ele é o egocêntrico. E tem o melancólico, que é aquele tímido, é aquele artístico, aquela pessoa que gosta de ficar sozinha, o solitário, que não consegue trabalhar muito em equipes. É o introvertido, é o detalhista, é muito fiel, mas também é o desconfiado. Estou dizendo isso porque ter esse esclarecimento sobre a nossa personalidade, o nosso temperamento, qual deles você tem? Você deve saber, mais ou menos. Como é que você reage quando você recebe um não? E a sua reação vai dizer se você tem vivido moralmente ou imoralmente. Porque às vezes a ideia de falar ser uma pessoa imoral, pensamos mais na promiscuidade. É isso que vem na cabeça de um cristão pentecostal, quando você fala ser imoral. É uma pessoa que vive uma vida promíscua, sem controle. Mas é preciso entender que quando você também reage de uma maneira negativa na sociedade, você não está sendo moral, você não está sendo ético, você não está tendo bom senso. Vamos dar um exemplo aqui. Dependendo desses temperamentos, e se a sua personalidade não tem o domínio próprio, como foi falado, ensinado ontem aqui, se você não se domina, se você não consegue dominar-se, alguém está numa reunião, numa conversa, você chega e nem pede licença. Já ouviu pessoas assim ou não? Hein? Você chega numa entrevista de emprego, você não cumprimenta e às vezes nem pede licença para entrar na porta. Isso aconteceu recentemente. A pessoa já é reprovada na hora. Já chega, atropelando tudo. Não tem controle.
não se domina. Se está trabalhando em uma equipe, a sua personalidade, ela está tão desequilibrada, que ele não consegue entender que sobre ele existe uma autoridade. E o fato da pessoa não entender isso no nosso meio evangélico, ele também não entende isso quando ele está trabalhando na vida profissional. E muitas vezes o problema de desemprego não é porque não tem emprego, não é porque não tem porta aberta, é porque não tem pessoas que têm domínio, que têm a ética, que têm a bom senso. Infelizmente está assim. Eu digo porque a gente está fazendo uma seletiva aí, foi difícil. E a gente conseguiu atrelar a questão do temperamento ligado na personalidade, porque a personalidade vai determinar o jeito que você vai pensar, que você vai sentir e automaticamente como você vai agir. Como é que você age? Tem pessoas que só agem bem com um sim. E no sim, o sanguíneo, de repente no sim, aquele que é mais explosivo, ele age bem. Mas quando ele recebe um não? Como é o teu temperamento quando você recebe um não? Hein? Como é o seu comportamento quando você está na igreja e o seu líder diz não para você? E às vezes é para testar, para ver o seu comportamento. Será que você vai agir de forma moral ou de forma imoral? Então a nossa personalidade, e é essa base que eu quero deixar para você aqui nesse momento, ela precisa ser restaurada para que esses temperamentos estejam controlados, dominados, para que a sua personalidade seja controlada de maneira que o seu comportamento seja aprovado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e na sua conduta. Então a nossa personalidade, todo dia, não é só esses dias que estamos passando aqui para aprender a dominar, para aprender a gerir, administrar a nossa finança, a nossa vida espiritual, não é? Porque às vezes querem só um anjo, mas não querem o processo da oração. Querem só os milhões, mas não querem o processo de construção, o caminho, as etapas, as abdicações, as renúncias, para você conquistar aquilo que você sonha. E para você chegar aonde você precisa, ou onde você sonha, é preciso entender que a sua personalidade precisa ser dominada. E a mensagem que eu quero deixar para você aqui é: domine a sua personalidade. Criva ela na palavra. Coloque a palavra de Deus como um funil. Porque se você tiver a palavra na sua mente... Eu ouvi um judeu um dia desses falar uma coisa interessante. E ele disse, pastor Abraão, uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração. E às vezes nós pensamos apenas no coração do sentimento. Ele disse, mas o coração, você precisa guardar na mente. Porque quando você recebe um impacto negativo, seja uma crise, seja um problema, seja uma situação que lhe constrange, o primeiro impacto vem na tua mente. É aqui que a palavra vai te lembrar, ela vai te iluminar. Por isso que ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque às vezes se você quiser andar somente pelos seus olhos físicos, que é o espiritualista, às vezes usa muito, não, você não vai conseguir vencer. Então você tem que andar com os olhos da fé, mas sabendo que haverá desafio, mas que o seu temperamento, ele será controlado para você alcançar um sucesso e uma vida promissora na sua vida. Então a nossa personalidade precisa ser restaurada para que esses temperamentos estejam sob controle, para que você viva uma vida moral e não uma vida imoral. A nossa personalidade tem que ser restaurada, porque ela precisa ser moldada para vivermos uma vida cristã plena e vitoriosa. E vivermos de maneira honrosa em meio a uma sociedade que é materialista, que é secularizada
e é egocêntrica. Mas quando você tem a palavra na sua mente e você coloca um cabresto, porque é isso que a palavra faz com você, no seu comportamento, o nome de Jesus, ele é glorificado na sua vida. Todo cristão, ele precisa se debruçar sobre essa temática e não se esquivar da ética cristã. Porque se nós estamos falando de inteligência moral e intelectual, estamos falando que nós precisamos ter razão para podermos ter um comportamento aprovado. E quando nós falamos da ética cristã, nós estamos dizendo que a ética cristã, ela é um conjunto de regras de conduta, tendo como fundamento a palavra de Deus. Onde o que é certo e o que é errado é definido pela palavra, que é regra de fé e prática. Por isso que o Salmo 119, verso 105 vai dizer que a tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Porque o que vai dizer para nós cristãos, o que é certo, o que é errado, está aqui inserido na palavra de Deus. Então, por que considerar esse tema? E eu falo de 4 razões. Porque entender que a inteligência moral, ela é importante. Nós não estamos aqui para espiritualizar isso, mas para entender o nosso comportamento, que é oriundo da nossa personalidade. Aquilo que foi construído lá no seio da sua família, ao longo dos anos, é o que você é hoje. A situação de como você cresceu. Lidamos com pessoas que às vezes, no processo da vida, ele conseguiu mudar o seu destino, porque entendeu que o comportamento familiar, aonde ele cresceu, estava influenciando negativamente sua vida, e ele decidiu mudar, decidiu se transformar. E aquilo que alguém fazia no seio da sua família, que para eles era correto, como por exemplo, o costume de mentir e contar pequenas mentirinhas, cresceu ouvindo que não é errado. Não é errado contar uma mentirinha, pastor Erivaldo. Diz que não. Isso é comportamento. Isso é imoral. Isso não é digno. Mas para quem cresce aprendendo isso, para quem cresce entendendo que isso não é problema, ele também vai praticar ao longo da sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Isso influencia, isso é transferido para aquela criança. É por isso que você precisa tomar muito cuidado como você está se comportando no seio da sua família. Como é que você trata a sua esposa? Hein? Como é que você trata o seu marido? Eu tenho um caso, não vou mencionar nome, que eu conheço, que por conta do pai tratá-lo mal, ele também trata mal a sua esposa. Comigo, eu ouvi essa frase um dia, foi assim. E se meu pai me tratou assim, os meus filhos também serão tratados dessa forma. Olha só, irmãos. Olha como que isso é transferido. Lá é construído, lá no seio da família, esse comportamento. Às vezes você pode pensar que não vai dar nada, um bate-boca na frente do seu filho. Se nós estamos falando aqui de família, é preciso entender que o seu temperamento, é preciso entender que a sua personalidade, ela vai ser transferida para os seus filhos. E ele vai ter um comportamento mediante aquele que você teve. Então mude o seu jeito de ser, analise a sua forma de ser. Se você é um pai carinhoso, o seu filho certamente será um filho carinhoso. Se você é uma mulher carinhosa, certamente a sua filha também será uma mulher carinhosa. Porque isso é transferido. Por que considerar essa temática da ética cristã, falando que o que é certo e o que é errado é definido pela palavra de Deus? Porque é preciso entender que, como igreja,
Nós vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos, onde o que é errado é certo, e isso é imoral. Onde o que é falso é verdadeiro, isso é imoral. Então nós precisamos considerar o tema da ética cristã, que o nosso comportamento, ele precisa ser crivado pela palavra, porque nós, como igreja, vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos, valores tais como família. Olha a importância de estarmos aqui falando, nos debruçando sobre família, sobre finança, sobre espiritualidade, sobre moral, sobre inteligência intelectual. Porque nós estamos constantemente vendo os grandes debates contra a família. Aquilo que é errado lá fora é certo. Então precisamos entender que esses valores, família, integridade, santidade, moralidade, estão sendo invertidos nessa sociedade. Segunda razão, porque devemos considerar esse tema sobre inteligência moral e intelectual, porque como igreja, nós somos chamados para influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. E o grande perigo não é aqui. Aqui nós agimos até moralmente, abre aspas e fecha aspas, mas é lá fora onde você precisa brilhar. E como é que você brilha? Irmãos, como é que você brilha lá fora? O seu comportamento. Hein? Como que é o seu comportamento? Eu li um texto aqui falando para você, aqueles que estão de fora vão falar a seu respeito. E como que eles vão falar a teu respeito? Eles vão descrever por que eles estão vendo, pelo seu traje, pelo seu jeito. Eles vão te descrever pelo seu comportamento, pelo jeito que você é. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para influenciar. Terceira razão por considerar esse tema, porque nem tudo o que o mundo chama de politicamente correto e eticamente, moralmente ou biblicamente é correto. Nem tudo que o mundo chama de politicamente correto, a Bíblia vai dizer que é. Vou abrir um parênteses e fechar aqui, aproveitar o gancho do presidente que falou antes sobre os casamentos, né? Então eu posso falar aqui, por exemplo, lá fora, prostituta é uma profissão. Sim ou não? Isso é moral ou é imoral? Então observe que aquilo que o mundo está dizendo que é certo, a Bíblia está dizendo que é errado. É por isso que o nosso comportamento, ele é ditado, regrado, moldado, crivado, temperado, dirigido pela palavra de Deus. Só por ela. Quarta razão, é porque como igreja, nosso comportamento deve ser determinado pela Bíblia Sagrada e não pelos conceitos do mundo. Porque os referenciais do mundo, eles são malignos, pecaminosos e eles são destrutivos. Então não vai por terceiro, não vai agir por terceiro, tá? Mas nós queremos ficar com a palavra de Deus. Existem no mundo alguns princípios que eu achei interessante abordar aqui e colocar para os irmãos. Talvez alguém já deve ter lido, conhecido. Mas existem alguns princípios no mundo que influenciam diretamente na nossa inteligência moral e intelectual de uma vida em família. E esses elementos, esses princípios do mundo, eles têm sido o motivo de separações, de brigas, de conflitos e de destruição de valores. Quais são esses princípios do mundo que influencia direto e pode destruir a nossa vida? O antinomismo, o generalismo, situacionismo, o hedonismo, pragmatismo e o secularismo.
Bem rapidinho vou definir para você. E você já vai entender o que eles são. O antinomismo é um princípio que ensina, falando da moral, a ausência de regras. Está entendendo, irmãos? O antinomismo é um princípio mundano que ensina a ausência de regras. Ausência de regras. Por exemplo, alguém diz assim para você, ó, eu faço, e eu tenho certeza que você já ouviu, porque eu já ouvi isso. Eu faço o que me dá na telha. Quem já ouviu isso aqui? Alguém dizer, eu faço o que me dá na telha. Ninguém manda na minha vida. Eu vou onde quero, faço o que quero, falo o que quero. Já ouviu assim? Às vezes é um funcionário que age dessa maneira. Porque da maneira que a pessoa age aqui, imagina como que ele age lá. Irmãos, como é a vida dessa pessoa lá fora. Isso é um princípio chamado de antinomismo. Faço o que me dá na telha. Eu sou a minha própria liberdade. Faço o que quero. Esse princípio prega insubmissão, desrespeito às autoridades. Segundo o princípio mundano que destrói é o generalismo. Ensina que as regras existem. Irmãos, isso faz parte da nossa vida. Diariamente. Constantemente. Ensina que as regras existem. Mas pode ser quebrada. Não tem problema. Dependendo dos fins. Já ouviu a expressão? Os fins justificam os meios. Tá? Bom, eu coloquei aqui uma expressão que eu ouvi há muito tempo. Dizem que eu roubo, mas eu faço. Já ouviu essa ou não? Hein, gente? Roubou, mas fez. Rouba, mas faz. Hein? Isso é o generalismo. Cuidado. Porque isso influencia no trabalho. Isso influencia na liderança. Isso é imoral. Eu estou dizendo a vocês que a sua personalidade, ela influencia diretamente no seu comportamento. Padrões de pensar, de sentir e de agir. Atrelada a ela está o seu temperamento. O seu temperamento, a sua personalidade precisa ser controlada para que esses princípios não tenham poder sobre a sua vida. Mas quando esses elementos baterem a sua porta, a palavra de Deus, que é sua base, que é o seu guia, que é sua bússola, vai te iluminar como um farol, e você vai entender que é errado, e que o seu comportamento precisa ser diferente. Antinomismo, ausência de regra. Generalismo, ensina que as regras existem, mas pode ser quebrado. Situacionismo, essa é interessante. Porque depende da situação. Você pode ser imoral, depende da situação. Como assim? Se baseia na lei do amor. O certo e o errado dependem da situação em função do amor às pessoas. Conte a verdade. Olha aí, ó. Somente se a situação exigir. Já viveu essa, irmão? Já viveu essa situação? Se uma mentira for contada por amor, lá fora diz é boa, é o certo. Eu trouxe aqui uma história da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia. A lei permitia que uma prisioneira fosse liberta se ela ficasse grávida. Então ela chegou no policial e ela pediu para o guarda que a engravidasse. E assim aconteceu. E ela foi libertada da prisão. Isso é chamado de patriotismo. Uma jovem aceitou, uma outra condição, uma jovem aceitou trair, adulterar com um espião inimigo, ter relações com ele, pois seus superiores disseram que era certo, pois estava ajudando o seu país. Prostituição patriótica. Não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada. Não existe. É imoral, é imoral. Eu quero me engravidar, a moça disse, para eu sair da prisão. Engravidar, constituir uma família, ter filhos,
é uma coisa boa, sim ou não? É top. Mas você aproveitar uma situação para ser liberta, para querer constituir uma família ou não, né? É uma coisa imoral. Mas o situacionismo diz que isso pode. A moça recebia uma orientação dos seus superiores dizendo: você vai e adultera. Sou casada, mas adultera. Porque isso é patriótico, isso é certo, isso não tem problema. Isso se chama lá no mundo princípio do situacionismo. Só que quando olhamos para a Bíblia, é preciso entender que não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada, meu irmão. Deus não se compactua com erros. O que é errado é errado. Gostei muito daquela fala que eu estou levando sempre. Acho que foi o pastor Abraão que falou aqui. Não sei se falou lá ou falou aqui, não me lembro. Sobre errar e falhar. Isso é incrível. Você erra porque você não sabe, você aprende para não falhar. Mas quando você falha, você falhou sabendo que estava errado, consciente. E nós estamos aqui aprendendo a dominar o nosso temperamento, irmãos. Esse processo de família, as famílias estão sendo destruídas exatamente por conta do nosso comportamento. O cara é casado, mas ele acha que ele é solteiro e ele pode sair e voltar a hora que ele quiser. É ou não é? É errado. Então nós precisamos entender que esses elementos, antinomismo, generalismo, situacionismo, são situações que influenciam a vida de muita gente e às vezes até cristão. Deixei um texto aqui em Gálatas 6, versículo 7 e 8, capítulo 6, versículo 7 e 8 de Gálatas, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Como é que tem sido o seu comportamento? Moral? Será que esses elementos têm nos influenciado? Outro princípio do mundo se chama hedonismo. Ele vem de um termo grego que significa prazer. Ensina o seguinte: o que te dá prazer é o correto, é o certo, é o verdadeiro. Prega o usufruto do prazer imediato, não importa as consequências, mesmo em detrimento de outro. Não importa a consequência de perda, de prejuízo, de dano. O que vale é o prazer do momento. Felicidade por meio de realizações e méritos individuais. É isso que vale. Nós estamos falando de gestão financeira aqui. É interessante isso, porque às vezes nós não dominamos isso e nós vamos lá e compramos algo, porque nós queremos o prazer de ter aquilo no momento, mas não mede a consequência. E alguém diz para você: compre. Compre, rapaz. Sinta o prazer de ter. Quantas pessoas caem nesse... Isso aqui é um princípio, irmãos, que muitos de nós, às vezes, sem saber praticamos. Hedonismo, tá? Ensina que o prazer, que o que te dá prazer é o que é correto. Um outro princípio é o pragmatismo mundano. Ensina que tudo que resulta em satisfação imediata é verdade. O pragmatismo não pergunta se isso é certo ou errado, mas afirma: sim, funciona, é prático, vai dar certo, então faça. Atalhos. Quantos de nós queremos pegar? Quantos de nós já pegamos atalhos? São princípios que às vezes influenciam a nossa vida e a nossa conduta passa a ser imoral. Dentro de casa, filhos são ensinados a pegar atalhos. Pessoas são ensinadas a colar. Tive com uma família que disse isso aí, Paulinha. O menino disse, estava com o pai: se apertar, cole. Eu colei. É mais fácil. Olha, o pai falando para o filho lá na nossa frente. Eu falei: oxe, rapaz.
Que conversa é essa? Tem que ensinar o menino a estudar, conhecer. Hein, pastor? Está entendendo? Sem saber, ele está praticando isso, tá? Ele está buscando esse caminho, que é o caminho mais fácil, pragmático, tá bom? Funciona, é prático, mas nem tudo que é prático é correto, meus irmãos. Diz para mim aí, os irmãos que estão aqui, é correto colar na prova? Sim ou não? Mas é prático. É? Mas, pois não? Como? Quem não cola não sai da escola. Não é? Ou não é nada lá fora depois. Não é verdade? Vive sendo reprovado. Sempre. Porque a consequência, irmãos, é na vida. Não é? É lá fora. Mas entenda isso, às vezes somos influenciados por isso, sem saber. Cuidado com o pragmatismo. É mais prático fazer um caixa 2 do que prestar conta. É mais fácil colar do que estudar. O último elemento que influencia as pessoas dentro da igreja e fora, que é mundano, que é imoral, que é um comportamento inadequado, é o secularismo, que é o oposto do sagrado, do religioso, do espiritual. Você tira Deus do centro e você se coloca no centro de tudo. O homem esquece da palavra de Deus, que é Deus que te dirige, é Deus que dirige seus passos, é Deus que precisa aprovar e desaprovar sua conduta. Cuidado com esses elementos, cuidado com esses princípios. Eles podem destruir, como têm destruído vidas, porque eles têm absorvido esses princípios e têm vivido esses princípios. A inteligência intelectual, ela fala de um processo de formação, e é o que nós estamos vivendo aqui. É preciso entender que cada dia que passamos ouvindo aqui, nesse projeto magnífico, sair do automático, nós estamos nos transformando, meus irmãos. A transformação, ela leva tempo, ela é um processo que não acontece amanhã, que não é do de repente, mas é você absorver isso. E quando você se deparar com essas situações, e você entender o que é imoral, o que é errado, e não é fazer a coisa certa do jeito errado, é entender o senso de justiça. O senso de justiça é isso, é errado, é retidão, é imoral, é imoral, é moral, é moral, e você precisa praticar aquilo que é correto, mudar o seu comportamento. Se nós estamos falando de inteligência, estou partindo para o final aqui, se nós estamos falando de inteligência, nós precisamos entender que o nosso comportamento precisa ser com base na razão. Ou seja, saber aquilo que você faz. Saber as consequências das suas decisões. Porque tem pessoas que parece que não mede isso. Se nós permitimos que a nossa personalidade faça tudo o que ela quer, tudo aquilo de ruim vem no teu pensamento, você absorve, vira sentimento. O sentimento vai gerar comportamento, e o seu comportamento vai trazer consequências para você. Aí o espiritualista atribui isso, ele sempre vai passar a bola para outra pessoa. A mulher é a mulher que tu me deste. Pastor Reuel falou antes a respeito disso. A mulher que tu me deste. Ele nunca traz para ele, o espiritualista. E a mulher foi a serpente que me enganou. Mas nós precisamos entender que quando nós falamos de inteligência intelectual, é você agir com a razão, é medir as consequências dos seus atos. Se você guardar, você vai ter um bom depósito.
Se você se autodominar, você vai ter bons relacionamentos. Razão. Se você é uma pessoa que consegue chegar no seu trabalho 10 minutos antes, não 10 minutos depois. Eu digo isso porque isso é um reflexo, pastor presidente, na igreja. Não é? As pessoas costumam chegar depois. Existem casos e casos, mas tem pessoas que chegam depois. Ele não tem controle no horário, ele não tem gestão de tempo, não tem domínio próprio, não domina seu tempo, nunca tem tempo, não tem um tempo, não tem um tempo e não tem um tempo e não dá tempo. Hein? Só que isso vai trazer consequência ruim para a vida ministerial desse obreiro, desse crente. Entenda isso, porque depois, como é espiritualista e ele não age segundo a razão do intelecto, a culpa dele não crescer na empresa, na igreja, é do pastor. Porque o meu chefe não me reconhece. Já ouviu isso ou não? O meu chefe não me... Mas ele não faz por onde? Não é assim? Porque o meu patrão não me reconhece, mas ele só chega atrasado. Hein? Porque o meu pastor não olha para mim, mas está na igreja. Hein, irmãos? Não tem tempo para nada. Eu quero trabalhar. Aí quando você diz, eu vou selecionar aquela pessoa para o trabalho, mas ele nunca está ali. Nós precisamos entender que o nosso intelecto, nós precisamos agir, irmãos, não é ser espiritualista e atribuir os nossos erros ao mundo espiritual ou a alguém, é entender que as tuas consequências, que os teus atos te trarão consequências. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. As famílias estão sendo destruídas, e não é porque o diabo está destruindo, é porque nós estamos transferindo para os nossos filhos comportamentos reprovados. As crianças chegam lá na igreja, não tem controle, depreda o patrimônio da igreja, rasga a cadeira. Já vou aproveitar, já vou falar aqui já. Coloca chiclete debaixo do banco. Hein? Vamos passar a mão no banco aí para ver o que tem debaixo deles. Pouca vergonha, irmãos. Isso é imoral, isso é desrespeitoso. Eu estou dizendo porque nós, quando falamos de moral, nós pensamos só na vida promíscua, de adultério, de fornicação, certo? Que não é errado, mas precisamos entender que moralmente tem muita coisa errada na nossa vida. E os nossos filhos falam por nós. Viu? Teu filho fala por você, e não adianta esconder não. Não, tentar justificar. Não, porque não é assim. Não, eles vão falar por você. Se você senta com ele e se você ensina ele, ele vai aprender sim. Ele vai entender, porque ele tem intelecto. Aí você precisa entender que as pessoas espiritualizam isso, irmãos. E falar de inteligência intelectual é entender que as pessoas precisam agir pela razão. Você precisa, não é passar a mão na cabeça do filho, mas instruí-lo a viver nesta vida, que a vida não vai poupar, a vida não vai passar a mão na cabeça. Lá no dia que ele for procurar uma vaga de emprego, fazer parte de uma seletiva, o que estiver selecionando não vai passar a mão na cabeça dele e dizer, olha que bonitinho, o cabelo dele está penteadinho. Não, vai aprovar o comportamento dele desde quando ele chega lá no portão da empresa. E quando alguém olha o comportamento, diz, como foi a construção, ou como essa família, como essa pessoa lá, como essa família, ela é desestruturada, ela vive imoralmente. Então cuidado, age pela razão também. Seja espiritual. Amém, irmãos? Para que você viva moralmente. Não é espiritualista, mas é agir pela razão. Saber da onde você está saindo. Nosso pastor presidente falou ontem, para onde é que você está indo?
Onde você está? Onde você quer chegar? Hein? Onde você está hoje? Razão. Para onde eu estou indo, irmão? Estou indo para o culto. Meu filho, nós estamos indo para o culto. Nós estamos indo para a casa do Senhor. Razão. Mas parece que as pessoas não agem na razão, agem no espiritualismo. E é preciso tomar cuidado. Então a inteligência moral, e eu finalizo aqui essa palavra, e intelectual, é entender que nós devemos agir com razão e pensar no amanhã. Viu? Agir com razão e pensar no amanhã, nas consequências de uma decisão. A razão nos coloca um freio e diz assim, ó, a razão, é melhor arriscar com cautela e medir as consequências dos seus atos. Isso é agir com prudência, para que haja moralidade, para que alguém olhe para você, para sua casa, para sua família e diga, aquela família tem moral para falar, tem moral para dizer. Então eu li o versículo bíblico para você e finalizo nele aqui essa noite, no livro de Provérbios, que lemos aqui no capítulo de número 2, e finalizo aqui. O bom siso te guardará, e a inteligência te protegerá. Provérbios 2 e versículo 11. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bom.